Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz para você, ouvinte internauta, para você que ama a palavra de Deus. Um ótimo domingo a todos e para você também que está inscrito nesse canal. Sabe disso? Você que está inscrito nesse canal, vocês não são meus seguidores, vocês são seguidores de Cristo. E que Deus venha abençoar vocês mais e mais ainda nessa terra dos viventes. Amém? A mensagem de hoje está no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, no verso 14. Quem escreveu o Apocalipse? Foi o apóstolo João. O que quer dizer este nome Apocalipse? Quer dizer revelação das coisas que em breve vai acontecer. E o pior, outras já estão acontecendo. Sabe? Muitas coisas estão acontecendo e outras vão acontecer no futuro. O que será que o livro do Apocalipse vai realmente dizer para nós? Vai nos revelar. O que será? Vamos ver? Vamos estudar? Vamos entender? No livro do Apocalipse, capítulo 3, no verso 14, vai falar exatamente assim. Olha o que diz. E ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Para a gente entender, a gente tem que exatamente estudar. Se você não estuda, como você vai entender? Como é que Deus vai falar com uma pessoa que perdeu a intimidade dele com Deus? Como é que Deus vai realmente revelar alguma coisa para aquele fulano, para aquele ciclana, se por acaso as pessoas não buscam, não lê, não meditam, não estudam, não se consagram e muito mais? Como é? Você acha que Deus vai dar exatamente a ousadia, a intimidade com Ele a pessoas que não querem nada com a vida? É isso? Pessoa que não quer nem sequer estudar a palavra de Deus? Agora nós vamos entender algo que é muito impressionante. No livro do Apocalipse, capítulo 3, no verso 14, vai falar exatamente assim. Olha o que diz. E ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve. Que Laodiceia é essa? A Laodiceia é exatamente era uma cidade mais rica do planeta. Sabe disso? Mais rica do planeta era ela. E para você ter ideia, dentro dessa cidade tinha exatamente uma feira, um centro comercial. Nessa feira vendiam os melhores ouro do planeta. Os melhores ouro do planeta. Imagina só exatamente os remédios. Dentro dessa cidade, nessa feira, que era um centro comercial, uma feira grande, dentro dessa cidade. E para você ter ideia, tinha os melhores remédios do planeta. Do planeta. Dentro dessa cidade e nessa feira. Imagina só aqueles remédios para tratar dos olhos, curar a cegueira, curar outras coisas, né? Os colírios. Imagina só! Eram os melhores remédios do planeta que se encontrava dentro de Laodiceia nessa feira. E para você ter ideia, imagina os tecidos. Os reis naquela época saíam da sua localidade e ia para Laodiceia, pegar seus navios ou barca, aquilo outro, ia para Laodiceia comprar tecido para fazer suas vestes. Eu quero te dizer algo, meu amigo, dizer algo para você. Laodiceia era a cidade mais rica do planeta. Igualmente ela não existia. E olha o que diz mais a palavra de Deus. Isto diz o Amém. Quem está dizendo aqui? O Amém. Quem é o Amém? Jesus Cristo. Ele pode ser chamado pelo Amém. Pelo Amém. Pode ser chamado pelo Jesus Cristo. O Amém. O Cordeiro de Deus. Sabe isso? Ele pode ser chamado de caminho, de vida, porque só Ele é a vida. Sabe disso? De ressurreição e muito mais. Eu quero te dizer algo, meu amigo. Olha o que diz mais a palavra de Deus. Ó, a testemunha fiel e verdadeira. O que quer dizer uma testemunha fiel e verdadeira?
Testemunha é exatamente aquilo que viu, aquilo que sabe porque viu o que aconteceu. A testemunha é exatamente assim. Eu, irmão José, faz de conta que eu vi o Raimundo. Eu vi o Raimundo lá no centro da cidade. Se alguém chega para mim e pergunta, irmão José, você viu o Raimundo? Sim. Aonde, rapaz, você viu ele? Eu estou procurando ele tantos dias. Eu vi ele lá no centro da cidade. Então eu sou uma testemunha, porque eu vi o Raimundo lá no centro da cidade. Sabe disso? Então, do mesmo jeito, é esta testemunha fiel. E isso que quer dizer uma testemunha. E essa testemunha fiel aqui é exatamente uma testemunha que viu. O que ela viu realmente? Olha o que essa testemunha fiel ela viu. Olha, tem mais um nome, ó. Aqui, ó. Testemunha fiel e verdadeira. Sabe disso? Quer dizer, uma testemunha, ela tem que ser verdadeira. Sabe disso? Porque se ela mentir, ela está condenando aquele outra pessoa que é justa. A testemunha infiel, ela causa exatamente, sabe o que? Ira a Deus. Deus se ira contra aquela testemunha infiel. A testemunha que é mentirosa. Sabe isso? Testemunha falsa. Deus não gosta disso. Sabe isso? Deus ama alguém quando vai testemunhar, quando vai falar a verdade. Deus se agrada muito. E para você ter ideia, olha o que diz. Aqui diz exatamente sobre a testemunha fiel e verdadeira. Quem é essa testemunha fiel e verdadeira? Falando exatamente de Jesus. Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Mas o que foi que Jesus Cristo viu? O que será? Olha o que diz a palavra de Deus para completar este versículo. Diz exatamente assim. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. O princípio da criação de Deus. Mas como assim? Como assim? Como assim? Como nós vamos entender isso? Nós vamos entender agora, estudando aqui com o irmão José. Essa testemunha fiel e verdadeira quer dizer que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele viu. Mas o que ele viu realmente? Jesus Cristo, ele viu exatamente o próprio Pai eterno fazendo todas as coisas. Qual é todas as coisas? Para você ter ideia, o próprio Deus criou todo esse planeta, tudo e quanto que há dentro do planeta, ele fez durante 6 dias. E quando o próprio Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo começou a criar, construir, criar, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele estava lá. Ele estava lá vendo tudo aquilo que o próprio Pai estava fazendo a sua obra, sua matéria-prima, sabe disso? E o próprio Senhor Jesus Cristo estava vendo tudo aquilo que o próprio Pai estava fazendo, sabe disso? Ele estava na criação de todas as coisas. Se você observar, né? Olha o que diz no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, capítulo 1, vai falar exatamente assim. Só para você ter ideia. Olha onde estava o próprio Filho amado. Gênesis capítulo 1 fala exatamente assim. No princípio, quer dizer, no começo, criou Deus os céus e a terra. Verso 2. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Trevas quer dizer escuridões. Não podia ninguém, nenhum ser humano, nenhum homem, não enxergava nada por causa das escuridões sobre a face do abismo. E olha o que diz mais aqui. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
Tá vendo só? Quer dizer, estava o Pai, que é o Criador de todas as coisas, e o Espírito Santo de Deus também estava lá. E quem estava mais lá ainda? Aí que nós vamos entender quem estava lá ainda. Porque estava a Trindade. A Trindade sobre a criação de todas as coisas estava lá. Olha só, o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. Verso 3 diz exatamente assim: e disse Deus, haja luz. Haja o quê? Luz. Olha onde estava o Cristo. Luz. Para você entender, a luz que está falando aqui, se referindo, quando o próprio Deus falou, haja luz. O próprio Senhor Jesus Cristo estava se referindo, falando exatamente do próprio Senhor Jesus Cristo. Porque o próprio Filho de Deus, ele é a luz de tudo e quanto. E só para você ter ideia, no céu, lá no santuário monte de Deus, não tem sol, não tem lua, não tem estrelas, exatamente para clarear, iluminar todo o céu. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, a joia preciosa de Deus, o maior amor de Deus, ele é a própria luz que ilumina todo o céu. Então, a luz no céu é exatamente Jesus Cristo. A única luz que existe é Jesus Cristo. E para você ter ideia, vem comigo aqui, olha onde estava aqui Jesus Cristo. Estava o Pai, Filho e Espírito Santo na criação de todas as coisas. E para você ter ideia, aqui no livro de João capítulo 1, vai falar exatamente assim. Olha o que diz. Olha que no livro de João, capítulo 1, vai falar exatamente assim. Olha o que diz. Olha o que diz na palavra de Deus. Ó. No princípio, quer dizer, no começo de todas as coisas. Ó, era o verbo. Quem é o verbo? A palavra. E o verbo estava com Deus. Lá no princípio, ó, o verbo estava com Deus. E o verbo era o próprio Deus. Era Deus. Verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Quer dizer, na criação de todas as coisas. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Verso 4. Nele estava a vida. E a vida era o quê? A luz. Olha só. A luz dos homens. Ó, viu só? Só para você entender. Jesus, ele é a luz dos homens. A luz dos homens. Sem Jesus Cristo, nós vamos viver nas trevas. Sem Jesus Cristo, não há luz. Sabe disso? E não adianta. Você pode ter recurso, você pode ter riqueza, você pode morar na maior mansão, você pode fazer a faculdade no planeta, qualquer faculdade, a melhor faculdade do planeta, lá nos Estados Unidos, ou estão lá em Londres e outros países. Você pode fazer a melhor faculdade do planeta, sabe disso? Mas sem Jesus Cristo, você não é nada. E não adianta. Você pode ter o melhor estudo, o seu melhor entendimento, sabe disso? Mas sem Jesus Cristo, você está em treva. Você está nas escuridões. Você está sem luz. E acabou. Sem Jesus Cristo, o ser humano não é nada. Não é nada. Sabe disso? Porque Jesus Cristo é o que nos guia. Ele é a nossa luz. A nossa esperança. Sabe disso? Jesus Cristo é o nosso tudo. Agora me diz uma coisa agora. Voltando aqui para a mensagem no livro de Apocalipse, capítulo 3, no verso 14. Se Jesus Cristo, ele estava na criação, junto com o Pai e o Espírito Santo, agora me diz uma coisa. Antes do planeta ser criado, muito antes,
Jesus Cristo já existia. Sabe disso? Ele já estava no mundo. Antes do planeta Terra ser formado, muito antes. Muito antes. Jesus Cristo já estava no mundo. E para você ter ideia, a primeira coisa de todas as coisas que Deus fez, a primeira, Deus fez o Filho amado. Deus criou o Filho amado dele. Sabe disso? Deus criou o Filho de Deus. Foi a primeira criação de todas as coisas. Deus criou um filho para ele. Um filho. Sabe disso? Foi a primeira coisa que ele fez de tudo. Aí depois veio os anjos, querubins, serafins, aquilo outro, aquilo lá. Deus fez depois do Filho amado. Depois do Filho amado. Veio os seres celestiais. Agora imagina só. Então a primeira coisa de tudo foi Jesus Cristo. Nem foi um querubim. Nem foi os anjos. Nem o serafim. Nem aquilo lá. Não. Primeiro de tudo foi Jesus Cristo. Agora me diz uma coisa. Depois veio os anjos. Depois veio aquilo lá. Sabe disso? Aí depois de tudo foi que Deus parou para pensar como fazer o planeta Terra, os outros planetas, os outros astros, que é exatamente as estrelas, o Sol, a Lua e muito mais. Agora me diz uma coisa. Antes do planeta Terra ser criado, Jesus Cristo já existia. E por que tem pessoas por aí que diz que Jesus Cristo é filho de Nossa Senhora, filho de Maria? Se antes de Maria nascer, Jesus já existia. Antes de Maria nascer, só para você ter ideia, Jesus já existia antes dela nascer. Se Jesus Cristo foi a primeira criação de tudo que o próprio Pai fez, e antes do planeta ser criado, ser formado, só para você ter ideia, antes de ser criado exatamente esse planeta Terra, não tinha ninguém, nenhum homem, nenhum ser humano, não existia ser humano. Antes de ser criado os seres humanos, Jesus Cristo já existia, já estava no mundo. Sabe disso? Antes de existir os seres humanos, Jesus Cristo já existia muito antes disso. Muito antes. E como é que depois vem Maria, depois de ser criado tudo, mais lá na frente, depois de anos e anos, ser criado tudo e quanto, aí vem Maria. Nasce Maria. E antes de Maria nascer, Jesus já estava no mundo. Sabe disso? Antes de exatamente do pai de Maria e a mãe de Maria engravidar, muito antes, Jesus já estava no mundo. Agora me explica uma coisa. Se Jesus que já estava no mundo antes de Maria nascer, e como é que ela é mãe do próprio Senhor Jesus Cristo? Porque o que eu mais vejo, o que eu mais ouço é pessoas dizendo: Mãe de Deus, rogai, sei o que, Mãe de Deus. Deus não tem mãe. Sabe disso? Deus não tem mãe. Porque Deus nunca nasceu. Sabe disso? Deus sempre existiu. Por quê? Porque é um Deus sempre interno. Está escrito isso aí no livro de Daniel. Daniel capítulo 4. O Deus sempre interno. O rei Nabucodonosor mesmo falou. O Deus sempre interno. E aí? O que significa um Deus sempre interno? É um Deus que nunca nasceu, mas sempre existiu e sempre vai existir. Sabe disso? Deus não pode ser criado, sabe disso? Por ninguém. Sabe disso? E como é que Jesus Cristo é filho de Maria, que antes de Maria nascer, Jesus já estava no mundo, já existia antes de Maria? Como é isso? Será que tem como a gente entender? Ah, tem sim. Tem sim. Eu vou te falar uma coisa, meu amigo e minha amiga. Jesus Cristo, ele era preciso ele vir a esse mundo. Se ele não viesse esse mundo, esse planeta Terra, todos nós estávamos perdidos. Eu
não estava aqui. E nós não estávamos aqui. Sabe disso? Essa geração de hoje não existia mais. Se Jesus Cristo não tivesse vindo a esse mundo. Você sabia disso? E só para mim te dizer algo, meu amigo. Só para mim te dizer algo. Jesus Cristo foi a primeira coisa que Deus fez. Entendeu? E só para você ter ideia. Há uns anos atrás, existiu uma maldição terrível aqui na Terra. A maldição que estava escravizando a humanidade. Os homens, as mulheres, os filhos das mulheres e muito mais. Essa maldição foi colocada pelo próprio diabo. Porque o diabo tem nojo de Deus. Porque o próprio diabo tem o próprio Criador de todas as coisas como inimigo dele. E o que o próprio diabo ele faz é colocar o homem ou a mulher e outras pessoas contra Deus. Para se tornar inimigo de Deus. Entendeu? Assim como ele é. Então o próprio diabo colocou uma maldição que estava destruindo tudo. Todos os seres viventes. As pessoas estavam sendo escravizadas através desse pecado do qual o próprio diabo colocou no mundo. E só tinha um meio, porque já que nenhum profeta, ninguém resgatou o povo de Deus, e só tinha um meio. O próprio Pai, o Criador, só encontrou um meio só para resgatar o seu povo. Abrindo mão do seu maior tesouro, do seu maior amor, da sua maior joia rara, que é Jesus Cristo. E quando o próprio Pai olhou para o trono e viu o Filho amado com a coroa de príncipe, né? E olhou para o seu Filho amado, chamou: filho, vem aqui. Está vendo ali, minha criação está sendo escravizada por uma maldição chamada pecado. Mas dessa, eu vou pegar você, vou colocar você dentro de uma mulher que eu encontrei no meio da população. Eu vou encontrar a mulher que eu encontrei, o nome dela se chama Maria. Mas essa mulher é uma mulher santa. Santa quer dizer separada do pecado. Então Maria, ela era uma mulher santa. Uma mulher que era separada do pecado. Uma mulher que fugia do pecado. Uma mulher que não queria nada com o pecado. Sabe disso? Mas ela era mulher santa porque ela fugia do pecado. Ela não pecava. Por isso que era mulher santa. E Deus se agradou dela. Achou graça dela. Então o próprio Deus colocou seu filho unigênito dentro do ventre de Maria. Para que viesse nascer dessa mulher, dessa virgem que era Maria. Só que Maria estava noiva. Noiva do José. Sabe disso? E José nunca fez amor com Maria. Nunca. Porque era proibido alguém fazer amor antes do casamento com a sua noiva. Só depois do casamento, aí sim. Antes, não pode. Não podia. Então o que nós vinha a entender? Jesus agora nasce de Maria. Agora, mesmo Jesus nascendo de Maria, que Jesus nasceu numa manjedoura, ali no curralzinho ali, cheio de animais, numa manjedoura. Mas mesmo assim, Jesus nascendo de Maria, Jesus, o Filho de Deus, e já Maria, ela continua sendo ainda a Virgem Maria. Sabe disso? Maria continua sendo a Virgem Maria, mesmo Jesus nascendo dela. Maria continua ainda sendo a Virgem Maria. Mas quando foi que Maria deixou de ser a Virgem Maria? Quando foi? Maria deixou de ser a Virgem Maria quando ela teve outros filhos. Sabe disso? Quando ela passou a ter relação com seu marido José. Sabe disso? Aí sim, deixou de ser a Virgem Maria quando ela teve relação com José. Porque aquele filho que ela teve, o primeiro filho, que era exatamente Jesus Cristo, não era filho dela. Era algo divino. Era exatamente uma divindade que veio
do céu. Algo que foi colocado dentro do ventre dela, que o próprio Deus maravilhoso e eterno colocou. Sabe disso? Dentro dessa mulher, para que viesse nascer dessa mulher, para resgatar toda a humanidade aqui na terra. Sabe disso? Depois que Jesus Cristo nasceu, Maria continuou sendo a Virgem Maria ainda. Ela só foi deixar de ser a Virgem Maria quando ela teve relação com José, ela engravidou e teve filhos depois. Filhos. Aí ela deixou de ser a Virgem Maria. Você entendeu? Porque hoje em dia o que mais causa confusão hoje em dia é a tal da religião. Sabe isso? A religião querendo colocar coisas na cabeça da humanidade para vacinar a humanidade contra as bênçãos de Deus. Sabe disso? Por isso que a palavra de Deus, ela nos explica a questão disso. Porque o que hoje em dia, essa mulher chamada Maria, ela é idolatrada por todos aqueles que são exatamente católicos. Você sabia disso? Idolatrados. Mas, irmão José, você não tem medo de falar esse tipo de coisa? Claro que não. É a palavra de Deus, eu fui chamado para isso. Para exatamente desatar esse tipo de nó que tem por aí. Sabe disso? Porque eu vou te falar uma coisa para vocês. Quando o próprio Deus me chamou para isso. Eu tenho que cumprir. Eu tenho que obedecer àquele que me chamou. Porque manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é isso? Então que Deus abençoe um ótimo domingo a todos. Em nome de Jesus. E graças e paz. Logo mais à noite nós estaremos ali na Central, na Igreja Assembleia de Deus Central, aqui no centro da cidade de Monsenhor Tabosa. Você é o nosso convidado e convidada também. Faça-se presente. Você será nossos convidados de honra. Amém? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.